Hello, guys. Good morning. How are you? Are you okay? I hope you are. Guys, welcome aboard. Bem-vindos a esse barco. Gente, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o simple past, right? And let's analyze this word, simple past. Então, aqui nós temos a palavrinha simple, simples, e aqui nós vamos ter a palavrinha past, passado. Simple past, passado simples, ok? Nós vamos falar aqui, pessoal, sobre structure and use. Structure and use. Vamos falar sobre a estrutura e também sobre o uso do simple past. Ok? Nós já trabalhamos, né, lá atrás com o simple present, que era o presente simples. A diferença agora, pessoal, é que é o passado simples. Então, nós vamos usar o simple past, tá? Para falar sobre ações completas no passado. So, here we have. We use to talk about a completed action in the past. So, completed action in the past. Anotem isso aí no livro de vocês, no caderno de vocês. Nós vamos usar o simple past to talk about completed action in the past. Então, são ações completas. Como assim, teacher, ações completas? Acabou. Encerrou, right? Então, digamos que você, né, hoje seja sábado e você vá a Juruteua com a sua family, right? Amanhã, olha, aliás, você foi a Juruteua com a sua family, você almoçou e depois do almoço vocês voltaram. Quando você vai e fala para alguém, eu fui a Juruteua hoje. Essa ação eu fui, né? Acabou, completou. Você foi, você não está mais lá, né? Acabou. Se você disser, eu joguei videogame hoje. Eu joguei Free Fire hoje, que é a sensação para os meninos, né? Joguei Free Fire a manhã toda. Eu joguei Free Fire a manhã inteira, né? Se você fala assim e você não está jogando mais, a ação aconteceu, passado. E esse tempo que nós... eu fui, eu joguei, eu estudei, eu brinquei, eu dormi, eu sonhei, tá? Simple past. E aqui, gente, no simple past, nós vamos ter two kinds, pay attention here, two kinds of verbs. So, two types of verbs. Pessoal, what is a verb? Ok? A perguntinha, what is a verb? So, a verb we use to talk about an action, right? Então, você tem um verb e esse verb, ele vai indicar a ação que foi realizada. Por exemplo, Maria played soccer. What is the verb? Played. I slept all day long. Eu dormi o dia inteiro. A gente exagera, né? Às vezes, quando nós dormimos bastante, a gente tem que falar, a gente costuma falar, nossa, eu dormi o dia inteiro. Mas a pessoa não dormiu o dia inteiro, ela dormiu bastante. Então, I slept all day long. Dormi o dia inteiro. What is the verb? Slept, ok? I danced with my friends. What is the verb? Dance. Então, aqui, pessoal, the verb is
going to show the action, right? The verb is the action. O verbo é a ação. A ação que você realiza. I go to school by car. I go to school by car. Quando você fala I go to school, what is the verb? Go. Ok? Go. Right? E aqui no Simple Past, nós vamos ter dois tipos de verbs, que são os verbs que eu vou chamar de regular and irregular, tá? Então, nós vamos ter dois tipinhos de verbos, que são os verbos que nós vamos chamar de regular and irregular, tá, pessoal? São duas regrinhas aí principais. Então, eu vou ter uma classe que eu vou chamar, essa classe aqui é verbo regular. Essa classe aqui é verbo irregular. E acabou, tá? Continuando aqui, vamos lá. Essa aula vai ser rapidinho. Mostrei aqui para vocês uma chart. What is a chart, guys? Chart, this is a chart, ok? So, verbs. Aqui eu tenho uma tabela de regular verbs and irregular verbs. O que isso quer dizer, pessoal? Observem os verbs da tabela em que os verbs são regulares. Eu tenho um verb aqui, cry, está no presente. No passado, esse verbo fica o quê? Cried. Come on, repeat. Cried. Cried. Plan. No passado, esse verbo vai ficar o quê? Planned. Planned. Tenho o verbo love. No passado, loved. Loved. Ok? Temos o verbo watch. No passado, watched. Watched. Study. Studied. Studied. Cook. Cooked. Cooked. Ok? E aqui na minha outra tabela, eu vou ter os verbos que nós chamamos de verbos irregulares. Gente, observa os verbos regulares e observa os verbos irregulares. O que a gente pode, tá, notar nos verbos que são regulares? Todo verbo regular no passado termina com ED. Todo, sem exceção. Tá? Ah, mas não existe? Não existe. Todo verbo regular no passado vai estar com ED no final. Teacher, mas, pessoal, aqui não tem. Sabe aquele ditado que nós temos? Toda regra tem uma exceção? Aqui não vamos ter exceção. Todo verbo regular, se eu disser é regular, no passado vai estar com ED. É regular. No passado vai estar com ED, tá? Todo verbo regular termina com ED. Coloca aqui. Todo verbo regular termina com ED. Ok? Let's continue. Aqui, sorry. Aqui, pessoal, na minha tabelinha de verbos irregulares, tá? O que vai acontecer? Não vamos ter regra, bebês. Poxa, não vamos ter regras, tá? O que vai acontecer? Você vai ter que usar isso aqui. Você vai ter que usar a sua cabecinha e você vai ter que guardar as informações na sua cachola, no seu HD pessoal, ok? Gente, olha os exemplos que eu tenho. Write,
Write, que é o verbo escrever. No passado fica wrote. Have, que é o verbo ter, possuir, que nós também usamos para comer, né? Have breakfast, have dinner, have lunch, né? No passado fica had. O verbo to be, sabe aquele verbo que nós usamos e estudamos a vida toda, né? O verbo to be também é um verbo irregular. E nós vamos ter duas formas, que é o verbo no singular e o verbo no plural. Então, eu vou ter o verbo to be was para singular, tá? Deixa eu colocar aqui um esqueminha para vocês, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, meus amores, was, que é singular, e were, que vai ser plural. Right? Aí eu vou escrever um exemplozinho lindo e maravilhoso. My sister was happy. My sister was happy. My sisters were happy. Ok? Então, gente, aqui no verbo to be, o verbo was eu uso no singular e o verbo were eu vou usar no plural. My sister was happy. My sisters were happy. Ok? Além disso, nós vamos ter alguns verbos que não mudam de forma. Por exemplo, o verbo read, no passado fica a mesma coisa. O que vai mudar? Pronúncia. No passado, o verbo vai ficar red. Yes, igual a cor, tá, gente? Igual a cor vermelho, né? Então, read, red. Exemplo. I read a book every day. I read a book every week. Né? Porque ler um livro todos os dias é demais. Então, eu leio um livro toda semana. I read a book yesterday. Eu li um livro ontem. Então, aqui, o read, ele não vai mudar. Ele é um verbo que nós vamos classificá-lo como uniforme, que ele só tem uma forma, tá? Vamos ter o verbo go, que no passado fica went, e o verbo see, que no passado fica saw. See, saw. Pessoal, aqui, tá, gente? Sobre os verbos irregulares, o que eu tenho para dizer para vocês é, a gente precisa estudar muito, porque não vai ter regra, tá? Então, a gente guarda tudo aqui. É com o tempo mesmo, com o exercício, com a repetição. Não existe regra, tá bom? Então, com o tempo você acaba fazendo uma associação e acaba ficando tudo natural, né? É como aprender a falar. Depois de um tempo você fica tudo super, hiper, mega natural. Alright? E aqui para finalizar, tá? Depois a gente vai fazer um exercíciozinho. E nós vamos continuar nesse tópico por alguns dias. Tá bom, babies? Queridos, rapidinho, deixa eu apagar aqui, porque senão fica no outro slide. Ok? Gente, copie essa tabela no seu caderno, tá? É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Ok? Aí nós temos algumas regras, tá? Lembrando que para verbos irregulares não existe regras, as regrinhas são para os verbos regulares. Então, qual é a regra, gente? A primeira regra é
existe uma regra que nós vamos chamar de regra geral, tá? Regra geral. O que é uma regra geral? Você vai fazer isso para tudo, né? Então, aqui a regra geral é todo verbo regular no passado termina com ed. Essa é a regra geral, tá? Aí eu tenho um exemplo. I work. No passado, I worked. Bruce and Amanda stay. Bruce and Amanda stayed. You cry. You cried. She plans. She planned. Gente, aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Esse S aqui não é do verbo. Esse S aqui só está aqui porque o verbo está conjugado no presente, tá? Mas quando eu vou usar o verbo no passado, eu não posso contar com a conjugação. O verbo vai normal, sem conjugação, tá? Você não vai conjugar no passado, óbvio. Você vai escrever no passado o verbo. Observem aqui esses dois verbos, o verbo stay, que terminou em Y, e o verbo cry, que terminou em Y também. Olha o que aconteceu aqui, gente. No caso do verbo stay, eu acrescentei apenas ed. E no caso do verbo cry, eu tirei o Y, eliminei o Y e acrescentei ed. Ok, pessoal? Por que, teacher? Gente, é uma regrinha, é uma das regrinhas, tá? Se o verbo terminar em vogal, olha o que eu tenho aqui. Uma vogal, tá? Mais Y. O que é que a gente faz? A gente acrescenta ED normal, tá? Vogal Y. Se for uma consoante, olha aqui a letra R. Se for uma consoante mais um Y, o que nós vamos fazer? A gente vai acrescentar IED, porque nós vamos trocar o Y pela letra I, tá? Você elimina o Y e acrescenta IED. E nesse caso aqui, nós vamos, é uma regrinha, tá? Nós temos vogal e consoante. O que a gente vai fazer? Nós repetimos a última consoante e acrescentamos ED. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Nós temos o verbo stop. Termina em vogal e consoante, OP. Tá? No passado, ele também é um verbo regular. A gente vai acrescentar mais um P e acrescenta ED. Stopped. Aqui, nesse outro exemplo, nós vamos ter, por exemplo, o verbo study, né? Termina em consoante Y. O que a gente faz? Tira o Y e acrescenta IED, studied. Ok? Essas são algumas regrinhas. Gente, pausa, copia, pausa, copia. Você vai precisar dessas informações no seu caderno, tá? Eu vou enviar para vocês a foto da worksheet number 111, que é onde nós temos o exercício dessa atividade, tá? É a continuação lá da Magazine 6. Então, eu vou enviar para vocês a foto, tá? E vocês vão fazer o gabarito no caderno, ok, pessoal? E me enviem ao finalizar. Eu estarei aguardando a sua atividade.
Ok, gente? Ah, só uma instruçãozinha, tá bom? Rapidinho. Aqui, o livro de vocês está assim. Complete the text with the past form of the verbs in the box. Então, você tem um texto, tá? Na página que eu vou mandar para você. Você tem um texto e você vai completar o texto com os verbos que estão na caixinha, mas você precisa usar os verbos no passado, tá? Os verbos estão no presente e você vai usá-los no passado, ok? Beijos and bye bye. It was nice to have you here. Bye, guys.